Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos, comunitários, comunitárias, a esse nosso encontro agora mensal, né? Em que a gente vai discutir questões relevantes para nossas vidas comunitárias, em que a gente dialoga eh, com um pé no chão, um pé na nossa fé, construindo uma sociedade mais justa, mais democrática, mais participativa, e que a gente vai se fortalecendo também, né? Por hora ainda, mantendo o distanciamento social, cada um no seu canto, cada um na sua comunidade, cada um fazendo sua articulação da forma que pode, da forma que é possível, mas que todo mundo animada para a gente construir junto, se fortalecer junto, nesse processo de animação da fé e da vida. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, ele daqui a pouco a gente vai apresentá-lo, né? Ele é professor no Rio de Janeiro, mas não só pelo fato de ele ser professor da universidade lá do Rio de Janeiro, mas por ele ser um grande animador de comunidade, né? Ele é um assessor das comunidades eclesiais de base aqui no Brasil, e ele vai discutir para a gente dois temas muito importantes. O primeiro tema, ele vai discutir com a gente sobre a dívida do Brasil e sobre a necessidade urgente de se fazer uma auditoria dessa dívida. Aí a gente vai entender um pouco o que é essa auditoria, como é que se organiza essa dívida do Brasil, por que a gente ainda não pagou, né? O que é que isso implica na vida da gente, no cotidiano da gente, e como é que isso se organiza também do ponto de vista da formação dos direitos humanos, na formação das políticas públicas que chega até nós, né? Então, o segundo tema, claro que também como professor, a gente vai discutir um pouco sobre a conjuntura do Brasil atual, né? A gente está vivendo uma situação bastante extrema, de uma pandemia que tem ceifado é, milhares de vidas no país, né? Diariamente, aproximadamente 1.000 pessoas ainda continuam morrendo vítima dessa pandemia. E como é que isso tem impactado, né? Ou como é que essas políticas do governo central, especialmente, têm impactado na negação do direito à vida das pessoas, especialmente em nossas comunidades, né? E hoje aqui, de forma especial, na Diocese de Caruaru, é uma das regiões de Pernambuco em que o Covid ainda insiste em permanecer em níveis altos de contaminação, né? Seja por causa da nossa cultura, mas também seja por causa das necessidades de sobrevivência do dia a dia. Mas antes da gente chamar o professor Ivo, a gente convida para o debate aqui, para a conversa, na verdade, inicial, Hermínia, que todo mundo conhece e que todo mundo tanto gosta. Hermínia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Almir. Boa tarde, todo mundo. Tudo bom? E aí, o que é que tu traz de novidade para a gente? Tudo bem. Bom, novidades além da pandemia, tem, até que tem. Eu vou tentar contar umas coisas boas que estão acontecendo, né? Ótimo. É, a gente não tem os encontros no santuário, mas eu sempre vou lá, né? Gilsomar tá trabalhando. O santuário tá muito bonito, muito verde, né? E aos poucos a gente está preparando, a gente está trabalhando para daqui a poucos dias é, poder receber a gente de novo, né? Os grupos, as comunidades, os comunitários. Lembrando até que no dia 10 de outubro a gente vai ter uma pequena assembleia com pouca gente, não tanto como em outros anos, mas a gente vai precisar de fazer essa assembleia para poder eleger a nossa nova diretoria, né? A gente já comunicou isso e a gente vai lembrando para que todo mundo vai poder participar dessa assembleia que é importante para a gente poder continuar a nossa caminhada. Uma outra coisa que está acontecendo na nossa região, né, que é das três dioceses, de Garanhuns, Caruaru e Pesqueira, é que o pessoal de Garanhuns está promovendo uma campanha para a festa da colheita, que também por causa da pandemia não vai acontecer, mas é uma festa que tem como um dos objetivos ajudar nos recursos, né, da equipe da SEBS de Garanhuns, e a equipe então está promovendo uma vaquinha, uma campanha, e a gente pede para todo mundo colaborar com alguma coisa, né? Seja o que for.
né? Isso é muito importante, em vez de ofertar essa ajuda presencialmente, né, como é todos os anos, a gente vai poder ajudar até através de uma vaquinha, né? E a gente está dando continuidade, como a Almir já falou, né, as nossas conversas. A gente teve, em junho, 4 conversas em todos os sábados, né? Sobre as mulheres, sobre a espiritualidade, sobre as comunidades, sobre a questão da conjuntura também. E agora, no segundo semestre, a gente tem, na realidade, 6 lives, né? 3 por parte da Comissão Regional das SEBs do Nordeste 2 e 3 que o Santuário está promovendo. Né? A semana passada a gente teve uma conversa com o Dom Gabriel, que é o bispo referencial das comunidades eclesiais de base a nível nacional. A gente vai ter uma conversa com o padre Aquino, de Fortaleza, sobre a Igreja dos Povos, e a gente vai ter também uma conversa com o Gogó, lá no final de outubro. E por parte da gente, por parte do Santuário das Comunidades, a gente está iniciando hoje uma conversa com o professor Ivo Lesbalpin, do Rio, e a gente vai ter também uma conversa com a Almir, né? E depois, mais perto do Natal, a gente vai conversar com membros da diretoria e os sócios do santuário. Isso é para a gente matar um pouquinho as nossas saudades, né? E ter a oportunidade de a gente ficar sabendo, ficar mais por dentro, se formando, né? Se informando sobre os temas, como a Almir já disse, os temas importantes na organização da gente, das nossas comunidades. Então, eu já estou vendo que tem muita gente entrando, né? E a gente vai apresentar novamente o professor, o que nos vai ajudar, que é Ivo Lesbalpin, o Almir já falou um pouquinho, né? A gente vai chamar ele para dar início à nossa conversa. Como Almir já falou, a gente vai conversar sobre um tema que foi solicitado em uma das lives da gente em junho, né? Que saiu essa conversa, que seria uma possibilidade de mudar, de lutar por uma sociedade melhor na questão da renda, da distribuição de renda, que é muito desigual no nosso país. Então, um dos meios de trabalhar isso é a questão da auditoria cidadã da dívida. E a gente fica sem saber muito o que é isso, né? E é por isso que a gente, então, procurou ajuda de Ivo para nos explicar melhor, para saber como a gente pode entrar nesse trabalho de lutar para diminuir a desigualdade social aqui no Brasil. Não é isso? Exatamente, Hermínia, que é importantíssimo para a gente se perceber, inclusive, como que as políticas públicas, né, especialmente o governo central, tem tomado rumo, ou que rumo tem tomado nesse contexto. A gente vai esperar que Raul coloca Ivo na tela, porque acho que as pessoas precisam conhecê-lo, né? Raul, algumas pessoas já conhecem, nossa pessoa que fica no bastidor, nos bastidores, que é estudante lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lá no final, ele nunca quer aparecer na tela, né? Mas é uma pessoa que tem colaborado muito com a gente. E antes que eu esqueça, muito obrigado, Raul, por todo esse apoio que você tem nos dado nesse processo. Então, o professor Ivo, né, ele é doutor em Sociologia, estudou lá na França, né, mas, como eu disse, o mais caro para a gente, né, claro que o doutorado é importantíssimo nesse processo de construção da identidade dele, mas o que mais nos aproxima é a sua paixão e sua dedicação pelas comunidades eclesiais de base. Ele vem ao longo dos anos nos assessorando e nos trazendo sua experiência teórica, né, como um grande pesquisador que é, e também trazendo sua experiência de fé e vida. Professor Ivo, seja muito bem-vindo conosco aqui à Diocese de Caruaru. Na verdade, nós, por causa da internet, né, nós ampliamos e sempre tem pessoas de outras dioceses conosco. É um momento
bem de formação, que a gente optou por estar conosco nesse período de pandemia e que me parece tem dado bastante sucesso. Seja bem-vindo. Tá. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Hermínia. Obrigado pelo convite. Já podemos começar? Podemos. Fique à vontade. Tá bom. Boa tarde a todos e todas. Vamos conversar um pouco sobre o Brasil atual e, no meio desse Brasil atual, sobre a questão da dívida, né? Em primeiro lugar, uma das constatações que a gente está fazendo desse governo Bolsonaro, que começou em janeiro de 2019, portanto há mais de um ano e meio atrás, é que nós estamos num processo de desmonte do país, né? É curioso porque no terceiro mês de governo, Bolsonaro visitou os Estados Unidos e disse uma frase que é marcante, porque ela explica muito o que está acontecendo agora. Ele disse assim: o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos é que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois nós começarmos a fazer. E o que ele está fazendo é exatamente isso. Ele está desconstruindo o nosso país, desmontando as políticas públicas que houve até então, especialmente as políticas sociais. Um desastre, né? A entrega das nossas riquezas, do petróleo, da Amazônia, a mineração e assim por diante. Agora, durante essa pandemia, ficou mais claro o desmonte da política de saúde, um processo que, é preciso dizer, já vinha desde antes, não estava, né, a política pública de saúde não estava plenamente respeitada, com recursos suficientes, mas durante essa pandemia ficou claro que essa não é uma prioridade para eles, né? Só para se ter uma ideia, em relação à política de saúde, em 10 anos, 2008 a 2018, o SUS perdeu mais de 40 mil leitos por redução de recursos para a política de saúde. Depois que a presidente Dilma Rousseff foi tirada do poder, através de um golpe, né, um impeachment que não teve verdadeiramente crime de responsabilidade, se aprovou no governo Temer uma emenda constitucional do teto dos gastos, que representa uma redução anual de recursos para saúde, educação, assistência social. Então, além dessa perda dos 40 mil leitos que nós tínhamos anteriormente, estava havendo uma redução dos recursos para a saúde. E aí chegou a pandemia, encontrou a saúde nessa situação já meio difícil. Apesar de tudo, nós temos sorte, porque nós, através da Constituição de 1988, se aprovou uma política pública e universal de saúde, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, que é graças a ele que nós estamos conseguindo enfrentar essa pandemia um pouco melhor, apesar do governo federal, apesar do não apoio do governo federal a essa política. Essa emenda constitucional do teto dos gastos vai reduzir, está reduzindo já, ano a ano, os recursos para a saúde. E era esperado que, quando começou a pandemia e houve reconhecimento da pandemia no nosso país, em março desse ano, se retiraria ou se desmontaria essa emenda constitucional, porque ela representa redução de gastos para a saúde. No entanto, ela continua de pé, essa emenda constitucional. Continua, portanto, a possibilidade de cortar recursos para a saúde. Nós tínhamos, aconteceu isso também no governo Temer, a aprovação de uma reforma trabalhista que reduziu direitos dos trabalhadores, a redução ou desmonte da política de educação, o desmonte da Previdência, que veio com a reforma da Previdência, que representa, sobretudo, redução da aposentadoria e das pensões
para a maioria da população, para a população trabalhadora, a população mais pobre, um desmonte da política externa, assim como um desmonte das políticas do meio ambiente, como nós temos assistido, especialmente na Amazônia, com a maneira como são tratados os povos indígenas e a maneira como é tratada a própria Amazônia, com os incêndios e com o desmatamento crescendo cada vez mais. E um ataque à liberdade de comunicação, através dos ataques frequentes à grande mídia, à mídia tradicional, a não aceitação de que haja uma imprensa livre para dar notícias do que está ocorrendo. Se montou uma espécie de gabinete do ódio nesse governo para divulgar notícias falsas que atingem a reputação de jornalistas, de pessoas que se dedicam à imprensa e que revelam a verdade. E logo no começo do governo foi afastado o diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, que revelava o desmatamento e o grau de incêndios que há na Amazônia. Ele foi tirado para que não se revelasse mais a verdade. E esse gabinete do ódio divulga inúmeras notícias falsas, nós chamamos isso de desinformação, outros chamam de fake news, que é para criar uma confusão na cabeça das pessoas em relação ao que está acontecendo, não saber exatamente o que está efetivamente acontecendo. Nós estamos sendo governados sob o signo da guerra e sob o signo do ódio. Nós não estamos em guerra, mas o governo faz questão de tratar o tempo todo como se nós estivéssemos em guerra interna, entre uma parte que está no poder e os seus apoiadores e os demais, que o presidente considera seus inimigos, os que não concordam com ele, sob o signo da guerra, sob o signo do ódio, quando não há nenhuma razão para termos ódio uns aos outros. Nós estamos vivendo uma espécie de estado de exceção, quer dizer, quando não estamos em plena democracia. Nos 10 últimos dias houve 2 fatos ou 2 acontecimentos em que juízes ou juízas determinaram a suspensão de publicações, de reportagens, na prática, exercendo o direito de censura a publicações, para que nós não estejamos informados sobre essas publicações, coisas que só ocorreram na ditadura militar e não ocorreram mais, e voltaram a ocorrer agora, recentemente, né, como essa tendência desse governo a ser um governo autoritário, a querer restabelecer o que é a ditadura. E faz parte dessa progressão autoritária, desse processo autoritário, divulgar cada vez mais falsas notícias, desinformação, para que as pessoas não estejam informadas e fiquem confusas sobre o que está acontecendo. Um primeiro, então, elemento é que nós estamos num processo de desmonte das políticas sociais e políticas públicas do país por parte do governo Bolsonaro. O outro ponto que nós temos de abordar, e com isso nós vamos chegar na questão da dívida, é a desigualdade social. Nós somos um país caracterizado por ser um dos 10 países mais desiguais do mundo, ou seja, em que há uma diferença enorme, uma diferença brutal entre os que ganham mais e os que ganham menos, entre os que estão no topo da pirâmide social e os trabalhadores e os mais pobres e os extremamente pobres. E essa desigualdade social que nos caracteriza tem aumentado nos últimos anos. Eu falei, com a reforma trabalhista houve uma piora nas condições de trabalho, piora nos direitos trabalhistas e na renda dos trabalhadores, seja na questão do salário mínimo, que vem perdendo valor, seja na questão da emenda constitucional que eu acabei de falar sobre o teto dos gastos, seja na reforma da Previdência, que reduz a aposentadoria e pensões para a grande maioria, não para os mais ricos, mas para a grande maioria dos trabalhadores, seja, inclusive, nessa proposta de reforma administrativa que o governo acaba de enviar para o Congresso, que é uma proposta que, curiosamente, ela se afirma como
vamos fazer uma reforma para reduzir as desigualdades, reduzir os privilégios, e, no entanto, deixa de fora militares, juízes e trabalhadores públicos que ganham mais. Exatamente o setor mais rico dos servidores públicos que estão colocados de fora. E os militares que já foram privilegiados na reforma da Previdência, enquanto todos os setores perderam recursos na reforma da Previdência, os militares ganharam recursos. E agora, na reforma administrativa, eles são colocados de fora também, como se não fossem funcionários públicos. Os recursos afluem cada vez mais para os mais ricos e há dificuldade de atender aos mais pobres, aos mais necessitados, aos vulneráveis. No entanto, é preciso que a gente diga claramente, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico. Isso não é dito pelo Ivo, isso foi dito pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, quando governou o país de 95 a 2002, e diz, o Brasil não é um país pobre, é um país injusto, em que os bens e a renda do país são mal distribuídas e vão, sobretudo, para os mais ricos e tem dificuldade de chegar aos mais pobres. Nós não temos falta de recursos. Eu faço questão de dizer isso aqui agora, porque na discussão que nós estamos assistindo pelas televisões, pelos jornais nacionais, dos vários canais de televisão, pela mídia impressa, se fala que nós não temos, o presidente fala e o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala também que nós não temos recursos suficientes para manter a renda emergencial de R$600 para os vulneráveis, para os mais pobres. Não é verdade. Nós temos recursos suficientes. Quanto o Brasil gasta por ano? Eu pediria agora que se mostrasse aquele slide com a imagem com a pizza do orçamento. Não sei se eu vou poder ver, mas espero que todos possam ver. Vocês me avisam quando ela estiver disponível para todos. Então, nessa imagem, pode aumentar até mais, se puser nessa imagem da pizza do orçamento, o que o Brasil gastou em 2019. E vocês vão observar nessa imagem, não é a previsão do orçamento, é o orçamento federal executado em 2019. A maior parte dos gastos não é a previdência social, como eles costumam dizer, o gasto público do país. A previdência social gastou 25%. O que gastou mais foi juros e amortizações da dívida. A parte da dívida é quase metade do orçamento do país. Chega a 38%. Juros da dívida e amortizações da dívida. Vocês vão notar que, enquanto juros e amortizações da dívida é 38%, saúde é 4,21%, educação é menos de 4%, é 3,48%, assistência social 3,42%. Quer dizer, as principais políticas sociais, saúde, educação e assistência, têm um valor muito menor que o gasto com a dívida pública. Então fica evidente que o principal gasto público do país é com a dívida pública e com os juros da dívida. A quem beneficia esses gastos? Enquanto a Previdência Social, 25% do orçamento, vai para o conjunto da população, 210 milhões de habitantes do Brasil, a dívida, os juros e amortizações, isso vai para os mais ricos. Os países mais ricos, nossos credores, e os mais ricos dentro do país. 1 a 2% da população mais rica recebe esses recursos. No correr dos últimos anos, nós tivemos anos em que o valor dos juros da dívida que vão para esses mais ricos foi 500 bilhões no ano, 400 bilhões no outro, 350 bilhões de reais no outro. Em 2019, 330 bilhões. Quer dizer, são fortunas imensas que vão para aqueles que já são ricos, recebem mais
através desses juros de amortização da dívida. E por que eles recebem esse valor todo? Por causa do valor da taxa de juros que nós temos no país. Quem define a taxa de juros do país é o Banco Central. E nós tivemos durante anos a taxa de juros reais, uma das taxas de juros reais mais altas. Eu digo taxa de juros reais, quer dizer, a taxa de juros menos a inflação. A taxa de juros reais mais altas do mundo, o Brasil é um dos 10 países que tinha taxa de juros reais até há pouco tempo atrás. Em função desta taxa de juros, se pagam esses juros que eu falei, que no ano passado foi de 330 bilhões de reais. Esse é o principal gasto público. Se vocês observarem, vocês vão verificar que nenhum de vocês ouviu isso em nenhum jornal nacional, nem da Globo, nem da Record, nem da Bandeirantes. Toda vez que eles falam de gasto público, eles falam que é o gasto com a saúde, com a educação, com os funcionários públicos. Agora vai ser o discurso todo em cima dos gastos dos funcionários públicos, mas eles vão deixar de fora exatamente os funcionários públicos que ganham mais, que são os juízes e os militares. Então, se disserem para vocês, e vão repetir isso frequentemente nos jornais, não tem recurso suficiente, vocês saibam que poderia ter sim, se o governo decidisse reduzir a taxa de juros ainda mais e não teria de pagar para esse 1 a 2% mais rico da população. Nós teríamos uma economia de 330 bilhões de reais. Se nós deixássemos de pagar isenções fiscais, subsídios fiscais, que são medidas que atendem aos interesses das grandes empresas do país, se calcula que nós deixamos de arrecadar para os recursos do Tesouro, que é o Tesouro dos recursos do país, nós deixamos de arrecadar 400 bilhões por ano, graças a esses benefícios que são dados a grandes empresas que deixam de pagar impostos. Todos os trabalhadores do país pagam imposto. Essas grandes empresas são isentas de pagar imposto. E mais 500 bilhões por ano deixam de ser recolhidos graças à sonegação de impostos. Quer dizer, empresas, instituições que deixam de pagar impostos, e aí vocês podem dizer, eles deixam de pagar, nós não temos como saber. Não, hoje em dia você sabe perfeitamente quais são as empresas, nós temos meios tecnológicos para saber exatamente quais são as empresas que devem à Previdência Social ou devem impostos ao Estado, e se calcula em torno de 500 bilhões deixam de ser arrecadados. Bastaria o governo querer, ele recolheria 500 bilhões da sonegação, 400 bilhões dos subsídios fiscais e mais 330 bilhões dos juros da dívida pública. Num total anual que o governo deixa de arrecadar porque quer deixar de arrecadar, 1 trilhão e 220 bilhões de reais por ano. Se vocês lembrarem, quando se fez propaganda da reforma da Previdência que devia ser feita no país, Paulo Guedes dizia que nós íamos, em 10 anos, conseguir economizar 1 trilhão de reais. Pois bem, eu estou dizendo que com esses 3 itens que eu falei, você recolheria por ano 1 trilhão e 220 bilhões de reais, muito mais do que o Paulo Guedes disse que recolheria. No entanto, eles não mexem nisso. Não mexem porque são os interesses dos grandes, os interesses dos banqueiros, os interesses daqueles que fazem investimentos em setor financeiro. Eu vou interromper por aqui para a gente poder abrir para perguntas, depois entramos numa nova rodada. Muito obrigado. Eu acho que essa primeira parte da fala já nos coloca para a gente um grande desafio, né? Que é como a gente pode pensar, de fato, alternativas do ponto de vista da sociedade civil, dos movimentos populares, para enfrentar esses desafios, né? Para como a gente enfrentar a estrutura do Estado, ou repensar a estrutura do Estado do ponto de vista
das organizações populares em diálogo com esse Estado. Mas, na sua fala também, já vou aproveitar e trazer duas questões que foram trazidas, né? Uma delas, da professora Dalma Silva, que ele coloca, diz o seguinte, bem, como a gente pode, como é que o senhor analisa, né, a permanente atribuição de quem defende uma nova política ou defende uma nova tecnologia social, novas ideias, ou defende que de fato haja participação, inclusive na destinação desses recursos públicos, serem atacados de comunistas. E aí eu acho que seria interessante também o senhor até dar um sentido, inclusive, para a gente, do que é esse tal de ser comunista. Por que, é que as pessoas têm tanto medo, né? Por que o comunismo virou um palavrão no país? E uma outra questão é sobre qual o anúncio profético que a gente pode trazer, ou que luz a gente pode acender enquanto profecia nas comunidades de base. Eu vi também algumas perguntas, uma pergunta de Kleber, que fala assim, que há muito... a retirada de direitos é assustador, ele diz com outras palavras, e ele consta que não há muita resistência. Mas eu não sei, eu vejo também que há muita resistência, muita luta, por exemplo, dos povos indígenas, dos agricultores, né, que estão se organizando, só que eu não sei se a gente tem muita visibilidade sobre isso, né, nas redes sociais, até que aparece, mas na mídia grande a gente não vê quase nada disso. Aí a pergunta é, o que é que você acha? Há muita resistência nesse processo de desmonte de direitos ou a situação é mais desanimadora mesmo? Uhum. Tá bom, vamos lá. Vamos enfrentar essas questões. Uma primeira coisa que a gente precisaria dizer é o seguinte: o que o presidente Bolsonaro está fazendo no Brasil não é uma coisa exclusiva ao Brasil, né? Ele tem como seu principal guru, a pessoa que inspira ele, é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que faz muitas coisas semelhantes a ele nos Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos, está ocorrendo isso na Hungria, na Turquia e assim por diante. Quer dizer, são países que estão exercendo regimes de tipo autoritário, também combatendo a imprensa, a grande mídia, a mídia tradicional, e divulgando notícias falsas para acabar com a reputação de jornalistas. Eles querem que as pessoas não acreditem no que sai nos jornais e acreditem apenas no que chega a eles através do Facebook, do WhatsApp, das redes sociais, que eles controlam. Enquanto na grande mídia, o que sai na grande mídia, nós podemos verificar, e se for falso, nós podemos abrir um processo contra o jornalista e conseguir o nosso direito. O que sai nas redes sociais até agora, nós não temos como controlar e como cobrar das pessoas. Primeiro que a gente não consegue muitas vezes saber quem divulgou a notícia falsa. Quer dizer, e na grande mídia nós temos os meios de controlar, de abrir processo, de haver um controle público sobre essas publicações. Então, nesses países, está havendo um combate por parte dos governos à grande imprensa, para que a gente não saiba exatamente o que está acontecendo, para que eles tenham apenas os meios deles para divulgar as notícias. Eu acho que uma das coisas que acontece no Brasil, a gente assiste atualmente, volta e meia, sai uma pesquisa dizendo que melhorou a avaliação do governo Bolsonaro. E nós ficamos espantados como é possível melhorar a avaliação de um governo que não está fazendo nada, né, para enfrentar, por exemplo, corretamente a pandemia, que não está fazendo nada para evitar ou para reduzir o número de mortos pela pandemia. Mas é preciso lembrar que as pessoas estão recebendo pelas redes sociais informações através dos grupos bolsonaristas com explicações sobre
o que o governo Bolsonaro está fazendo ou deixando de fazer. Então, na nossa opinião, na nossa avaliação, nós temos informações que o governo não está fazendo nada, mas chega pelas redes sociais a informação de que o presidente Bolsonaro não está conseguindo governar, por exemplo, porque o Supremo Tribunal Federal não deixa, ou porque o Congresso não deixa. É falsa informação, mas isso chega através dessas redes sociais e muita gente acredita nessas informações falsas. Então, uma das coisas que nós temos de fazer urgentemente é cobrar das grandes plataformas de difusão das redes sociais que elas sejam responsabilizadas pelas notícias falsas que elas acabam divulgando. É preciso haver responsabilização das pessoas que divulgam notícias falsas e que seus perfis sejam retirados ou sejam cobrados por essas publicações. Uma das denúncias, uma das notícias falsas, desinformação que eles fazem, por exemplo, é essa de acusar as pessoas que estão criticando o governo de comunistas. Isso seria uma acusação que teria sentido 30 anos atrás, quando ainda havia comunismo no mundo, havia ainda regimes comunistas no mundo, né? E, no entanto, os regimes comunistas basicamente desaparecem a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, em 89, quando desaparecem os regimes do socialismo real da Europa Oriental, do leste europeu, e em 91, quando desaparece a União Soviética. Os regimes chamados comunistas desaparecem nessa época. Restam hoje, que se poderia chamar de regime comunista, a Coreia do Norte. Não se pode dizer a mesma coisa de Cuba, mas você poderia colocar no campo do regimes socialistas. E pouco mais que isso. Quer dizer, não há o risco que havia, né, a existência de regimes comunistas como havia até 30 anos atrás. Então, se criou uma fantasia em torno dessa ideia de comunistas e se coloca a identificação de como todos aqueles que criticam o governo atual, na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos, no Brasil e assim por diante. Quer dizer, se quer impedir o exercício da crítica aos regimes. Na verdade, se quer impedir o exercício da democracia, porque em qualquer democracia você tem o governo, você tem o Estado, você tem os órgãos do Estado e você tem na sociedade pessoas que apoiam o governo atual, pessoas que são indiferentes e pessoas que são críticas e são oposição ao regime atual. Isso é uma democracia. Um regime onde não há liberdade para as pessoas criticarem, isso é não democracia, né? Isso é regime autoritário. E eles, então, procuram criticar como sendo pessoas indignas de terem direito à existência, comunistas, entre aspas, porque, na verdade, não existe mais comunismo, eles tentam criar e identificar falsa reputação para esses críticos. E aí, nesses críticos são professores, artistas, como foi bem dito pela professora, professores, artistas, escritores, jornalistas e assim por diante. A jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, deixa eu só pegar um livro que ela publicou há pouco, chama A Máquina do Ódio. Essa jornalista da Folha de São Paulo, ela publicou no segundo turno da campanha eleitoral de 2018 uma reportagem mostrando como a candidatura de Bolsonaro tinha utilizado a difusão massiva de falsas notícias, de desinformação, através de meios ilegais, irregulares. E como isso desagradou muito o candidato, ele chamou a Folha de São Paulo de um jornal fake news. Ao contrário, esse jornal estava denunciando as notícias falsas divulgadas pela campanha de Bolsonaro. O que fizeram os apoiadores de Bolsonaro, incentivados por ele? Fizeram uma campanha pelas redes sociais para acabar com essa jornalista, para destratá-la publicamente, acabar com sua reputação.
E esse livro, Máquina do Ódio, mostra como é que eles fizeram isso durante meses, né? Até hoje fazem, né? Cada vez que ela continua a publicar reportagens mostrando o que é o gabinete do ódio e como é que ele funciona. Então, isso é um primeiro elemento. Em relação à resistência, eu concordo com a observação que a Hermínia fez, que existem inúmeros atos, inúmeras iniciativas de resistência no país. Uma delas foi responsável por nós conseguirmos um auxílio emergencial de R$ 600 desde o primeiro semestre desse ano, porque o governo pretendia dar um auxílio de R$ 200. Houve uma reação da sociedade civil, uma pressão de organizações e de movimentos sociais que fizeram que o valor subisse até R$ 600 por 3 meses. Depois, o governo disse que não tinha dinheiro suficiente, não podia continuar, nós fizemos pressão novamente, conseguimos manter os R$ 600 por mais 2 meses. E agora o governo está dizendo que não tem dinheiro, vai reduzir para R$ 300, para metade. Ele tem dinheiro suficiente, só para vocês terem ideia. Em março desse ano, quando se decretou a pandemia aqui no Brasil, no dia 23 de março, o governo liberou R$ 1,2 trilhão para os bancos poderem utilizar. R$ 1,2 trilhão. E está dizendo agora que não tem dinheiro para continuar com o auxílio emergencial de R$ 600 para a maioria da população. Não é verdade. Para os bancos tem, para os mais pobres não tem. Está havendo resistência, nós estamos pressionando. Se os povos indígenas estão vivos até hoje é por causa da resistência deles, com apoio de inúmeros movimentos sociais e setores da sociedade civil que estão ajudando a resistir, não só da nossa sociedade civil, mas um apoio externo, internacional, aos povos indígenas no Brasil. Se dependesse do governo Bolsonaro, já tinha eliminado todos. Eu não sei se vocês acompanharam, quando se propôs um projeto de lei de apoio aos povos vulneráveis, especialmente aos povos indígenas, o governo Bolsonaro vetou o item que dizia que os povos indígenas tinham direito à água, e tinham direito a respiradores, e tinham direito a atendimento de saúde. O presidente vetou essa obrigação de auxílio. Tem sido a resistência da sociedade civil que manteve a obrigação de atender água e respiradores e atendimento de saúde aos povos indígenas. Então, está havendo, inclusive saiu um artigo recentemente, vocês procuram na internet, artigo do Gogó, procurem por Roberto Malvese, Sinais de Esperança, onde ele mostra alguns desses sinais de resistência que estão havendo no Brasil. Uma das coisas que me chama a atenção, saiu uma pesquisa agora, recentemente, sobre as redes de solidariedade no Brasil inteiro, que se montaram, se estruturaram desde a decretação da pandemia, desde a instalação da quarentena na maior parte do país. São redes de solidariedade, sobretudo nas periferias, nas favelas, tanto urbanas como rurais, com auto-organização das pessoas nas suas localidades, com apoio de setores das classes médias que estão apoiando essas redes de solidariedade. A pressão sobre o Congresso, eu já falei que continua sendo feita e que estará sendo feita sempre que houver medidas que eles queiram aprovar que sejam contra a maioria da população. Tem uma profusão de debates, esse é um exemplo, profusão de debates virtuais que nós estamos realizando para conhecer e nos organizar melhor frente a essa pandemia, frente aos ataques do governo. A desinformação que eu falei para vocês há pouco, essa divulgação de fake news e assim por diante, está sendo agora colocada sob investigação, passou um tempão sem ser investigada. Observe que na campanha eleitoral de 2018, em outubro de 2018, se abriram processos contra a divulgação de falsas notícias na campanha eleitoral. Processos foram abertos no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em outubro de 2018. Levou 1 ano e meio para o TSE começar a examinar
essas denúncias de falsas notícias. Quer dizer, as próprias instituições democráticas no Brasil demoraram a reagir em relação a isso. E só reagiram quando começaram a atingir o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, finalmente, começaram a reagir, está começando a ter investigação dessa desinformação. A importância do movimento de mulheres, eu chamaria a atenção de dois movimentos em especial, o movimento de mulheres e o movimento negro, o movimento de mulheres que tem se manifestado inúmeras vezes, e uma das manifestações, não sei se vocês lembram, alguns meses atrás, acho que foi no final do ano passado, houve um grupo, um coletivo, né, de feminista do Chile, que montou uma denúncia aos estupradores, que na verdade era uma denúncia mais ampla do que os estupradores na sociedade, é uma denúncia em relação ao Estado chileno, ao caráter repressivo do Estado chileno. Essa manifestação, elas faziam uma performance pública, dizendo o estuprador é você. Ela começou do Chile e se espalhou pelo mundo inteiro. Houve manifestações e performances em todo o mundo de mulheres se manifestando, denunciando o caráter opressivo do patriarcado. Agora, recentemente, a gente teve esse caso do estupro da menina de 10 anos, né, que acabou fazendo a intervenção cirúrgica o procedimento, né, de interrupção da gravidez em Pernambuco, porque não pôde fazer no Espírito Santo, ela que tinha direito legal de fazer esse aborto, e houve uma pressão de setores conservadores, direitistas, católicos e evangélicos contra isso, acusando a menina de assassina, o médico e assim por diante. E houve uma reação enorme da sociedade contra essa postura lamentável por parte desses setores sociais. Então, o movimento de mulheres tem sido muito forte. A reação contra essa maneira lamentável como eles agiram em relação à menina que foi estuprada, quase tratando a interrupção da gravidez como infanticídio. O movimento negro, que sempre existiu, né, nas últimas décadas no Brasil, e que apareceu com força a partir do assassinato daquele negro nos Estados Unidos, George Floyd, em junho. Houve reações, protestos massivos nos Estados Unidos de negros e brancos juntos contra esse racismo, e essas manifestações se espalharam também no mundo inteiro, aqui também, quer dizer, relançando o movimento negro no debate da sociedade. E pela primeira vez nós tivemos órgãos da mídia no Brasil assumindo o debate sobre o racismo, inclusive na Globo, né? Uma coisa mais difícil de ocorrer. E outra coisa importante, muitos de nós participamos da Igreja Católica, a Carta ao Povo de Deus, de um mês atrás, assinada por 152 bispos, denunciando o caráter autoritário e contra os direitos humanos do governo Bolsonaro. Essa carta foi assinada por 152 bispos, apoiada por mais de 1.500 padres e apoiada também por mais de 12 mil leigas e leigos, denunciando o governo Bolsonaro. Quer dizer, tem havido resistência, sim. Eu paro por aqui para ter tempo de colocar outras questões e voltamos ao terceiro ponto. Beleza, enquanto você toma a sua água, é importante lembrar que Gogó vai estar conosco nos próximos, num dos próximos encontros ele vai estar conosco, né, que é o Roberto Malvese, e que a gente vai ter a oportunidade de discutir com ele tantas questões ambientais, mas também como as questões de resistência. É importante vai ser no dia 24 de outubro, viu? A live com Gogó é no dia 24 de outubro. Pronto. E é importante a gente lembrar também que, além da nossa Igreja Católica, né, a qual nós fazemos parte, ou pelo menos
creio que boa parte das pessoas que estão conosco devem ser católico, há uma resistência também de outras igrejas, inclusive de igrejas neopentecostais. Essa semana, um artigo, se eu não me engano, do Globo, trouxe depoimentos desde Ivone Gebara, mas também de algumas pastoras de igrejas do ponto de vista da afirmação da identidade feminina e da resistência contra o patriarcado. E aí, quando a gente diz, né, fala do patriarcado na pessoa, a gente coloca que é uma estrutura muito mais ampla do que simplesmente o machismo, né? Mas é toda a estrutura de pensamento, toda a ecologia de pensamento que está presente na sociedade. Lembrar que está com a gente aqui Sobral, lá do Ceará, a Paraíba, o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e também a Bahia, né? São pessoas que estão por aqui se manifestando. Lembrar também que mandar um beijo também para a Silvia, para Marcos Ribeiro, lá de Sobral do Ceará, que é Padre Ribeiro, estudou comigo na época do seminário, né? Cida Souza, lá de Garanhuns, Josinaldo, Dulce Nascimento, Maria do Carmo, Robson, Kleber, Rose Costa, Silvia Maria, Elisa Haroldo, lá de Itacaimbó, Alexandra Oliveira, que é aniversário dela hoje, parabéns, Alexandra, Alaíde Nascimento, da Luz, lá da Paraíba, Elizabeth, Ademilton, Ana Cláudia, Adalto Guedes, professor Adalto Guedes, que esteve conosco em um dos encontros, Ana Cláudia, Ana Xavier, secretária de Educação lá de Limoeiro, professora Delma, que a gente já falou, Anderson Silva, da Escola de Conselhos de Pernambuco, e Luciano Santos, Gil Somar, entre outros que a gente não citou, né? A professora Alexandra traz para a gente a seguinte questionamento. Mas quem são as pessoas que estão por trás desse processo de manipulação política, né? Depois, quem é que deve ao Estado? Porque me parece que também o Estado, né, ele não cobra as dívidas dos grandes devedores. Se isso é verdade, quem são esses grandes devedores? Depois, como atingir... Como tirar, né, esses devedores do ciclo de invisibilidade, ou pelo menos como a gente furar a bolha da mídia e dar nome aos bois, se a gente poderia dizer assim, né? Campina Grande está mandando um cheiro aqui também para a gente. Eu tenho ainda uma outra questão, professor Ivo, voltando um pouquinho para a questão da auditoria, né? A auditoria cidadã da dívida pública. De que maneira nós, das comunidades eclesiais de base, podem trabalhar com isso? De que maneira a gente pode conscientizar ou dar passos de usar o mecanismo da auditoria cidadã na nossa base? Uhum. Uma outra questão também que aí tem a ver com a conjuntura política é porque aqui tem outras salas abertas de vídeo que o pessoal vai compartilhando e abrindo em outros espaços, e aí eu estava olhando em outras salas que a gente não consegue visualizar necessariamente os comentários aqui, né? E aí numa das salas se colocava a questão específica do Rio de Janeiro, né? Como é que me parece que a família Bolsonaro, instalada lá no Rio de Janeiro, tem um poder e almejava, né, desejava, ansiava muito ter o controle sobre a instituição ou as instituições públicas do Rio de Janeiro, e me parece que, claro, aqui, bem longe de concordar ou inocentar o governador do Rio de Janeiro, mas me parece, pelo menos no comentário aqui, que houve um golpe de Estado no Rio de Janeiro para que as estruturas do Rio de Janeiro estivessem próximas à família Bolsonaro, né? E aí, inclusive, o governador, o atual governador, se apresenta ou é apresentado como um fiel católico. Então, onde é que essa contradição, né? Como é que a gente se coloca aí diante dessa contradição? Enfim, vamos começar por aí, porque é mais local, né? Mas também é nacional. Uma das coisas que tem sido denunciado é que,
Em primeiro lugar, né, é preciso deixar claro, nós somos, desde o começo, extremamente críticos ao governador Witzel, né, que tinha uma política de segurança marcada pelo preconceito em relação aos favelados, em relação aos moradores de favela, em relação a negros e assim por diante. Né? A frase signo do governo Witzel é na cabecinha, né? Atirar na cabecinha como aconteceu no fato, logo no início do governo, meses depois do início do governo, com um assaltante que era uma pessoa que tinha problemas mentais e que foi atingido na cabeça, exatamente. E que ele comemorou isso publicamente, filmado e assim por diante. Né? É alguém que tinha uma visão da segurança pública extremamente ruim, né? Baseada na violência contra os mais pobres. Então, nós não temos nada a favor do governador Witzel nesse sentido. Lamentamos que ele tenha se envolvido na questão da corrupção também, mas isso aconteceu, como se diz aqui no Rio de Janeiro, o que um governador passa para o outro, aqui quando se elege, não é a faixa de governador, é a tornozeleira eletrônica. Parece que um passa para o outro. Mas o que está acontecendo é uma coisa, segundo inúmeros juristas, é inteiramente irregular o que está acontecendo. Quer dizer, para afastar o governador estava sob processo de impeachment na Assembleia Legislativa, esse seria o caminho correto, regular, e, no entanto, a Justiça se intrometeu para afastá-lo por 180 dias. A medida de afastamento tomada por um juiz foi apoiada pela grande maioria dos demais juízes, sem discussão, e mesmo sabendo que ele estava em processo de impeachment. Então, os juristas consideram que isso daí está sendo uma intromissão do judiciário no político, absolutamente irregular, e atendendo aos interesses, claro, de quem? Da família Bolsonaro. A rapidez com que aqui se atende aos interesses do presidente e de seus filhos é impressionante. E chama atenção porque tem um outro governador que também está sendo ameaçado de afastamento, o governador de Santa Catarina, mesma coisa, era um governador inicialmente bolsonarista, que passou a ser crítico ao bolsonarismo, e o vice está sendo preparado para assumir, no caso dele. Quer dizer, há um risco de intromissão do governo federal nos governos estaduais, ou ameaçar os governos estaduais com interferência, o que é parte desse clima autoritário que o governo Bolsonaro está construindo. A gente fica muito atento, porque na Hungria, que está mais avançado o autoritarismo do que aqui, eles conseguiram calar inteiramente a imprensa. Praticamente 90% da imprensa é dominada pelo presidente da República, que foi asfixiando os meios de comunicação, obrigando-os a se venderem, a venderem os seus meios de comunicação, que não conseguiam segurar, seja através de meios financeiros, seja através de meios repressivos. E o Bolsonaro tende a fazer a mesma coisa aqui com a mídia, ele vive fazendo campanha contra os meios, jogando os seus apoiadores contra os meios de comunicação. Então, temos de tomar o maior cuidado de denunciar esse caráter autoritário. Não se trata de defender os corruptos, porque o presidente e sua família também estão envolvidos com corrupção. O que nos impressiona é que os casos de corrupção são investigados quando não é da família do presidente, no mesmo estado do Rio de Janeiro, outros são investigados e a família do presidente é deixada de lado, protegido seja por instâncias superiores, Superior Tribunal de Justiça ou algum ministro do Supremo Tribunal Federal que protegem essa família, né? É impressionante que no dia 14 de março de 2018 foi assassinada a vereadora Marielle Franco, já se passaram mais de 900 dias, nós não temos nenhuma ideia até agora de quem são os mandantes do seu assassinato. É óbvio que se sabe, né, que a polícia sabe quem são esses mandantes. Por que essa investigação não avança? A nossa hipótese é que esse assassinato está ligado às milícias e a gente sabe perfeitamente da
proximidade, enorme proximidade da família do presidente com as milícias. Então, nós temos de continuar exigindo que essas investigações sigam, porque senão vai terminar o governo Bolsonaro sem que seja investigado quem mandou matar Marielle. Assim como não se sabe até hoje por que Fabrício Queiroz depositou R$ 89 mil na conta da mulher do presidente, né? Pergunta que continua de pé. As outras questões que foram colocadas: quem são os nossos manipuladores, a questão em relação às dívidas. Eu não tenho aqui, nesse momento, o nome disso, mas você pode colocar no Google quem são os grandes devedores do INSS. Você vai encontrar grandes empresas que se sabe exatamente nome, endereço e telefone, o governo sabe, e não cobra. E vai atrás dos pequenos que devem. Mas a questão da auditoria é a questão mais importante. Ou seja, não se trata... Como é que nós podemos fazer para enfrentar esse problema da dívida? Nós vamos atrás dos que estão devendo, nós temos de exigir a auditoria da dívida pública. Por quê? Veja bem, o Brasil teve uma única auditoria da dívida em sua história. Foi em 1931. Nós estamos em 2020. Foi há quase 90 anos atrás que houve uma auditoria da dívida pública. Era do governo revolucionário de Getúlio Vargas, em 1961. O que descobriram nessa auditoria? Descobriram que apenas 40% dos documentos sobre a dívida que o Brasil devia eram corretos, regulares. 60% da dívida era baseada em documentos irregulares ou falsos. Então, a partir dessa auditoria da dívida, o governo passou a pagar apenas os 40% que devia efetivamente. Desde então, o que aconteceu? A Constituição de 1988, nas suas disposições transitórias, estabeleceu que o Brasil deveria fazer uma auditoria da dívida para saber exatamente o que era essa dívida. Isso foi em 1988, tem 30 anos, né? 32 anos. Até hoje, nenhum governo era para ser feita em, no máximo, 5 anos após a Constituição, portanto, até 1993. Nenhum governo, depois da Constituição, nem Collor, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma, nem Temer, nem Bolsonaro, fizeram auditoria da dívida. O que é estranho é o seguinte: eu trabalho numa pequena ONG, que tem recursos. Somos poucos, né? Somos 8 pessoas, né, nessa ONG. Nós somos obrigados, para receber os recursos que a gente recebe de agências de cooperação internacional, a fazer todo ano uma auditoria das nossas contas, por um auditor externo, quer dizer, alguém que não é conhecido nosso, né? Que é aprovado pela Agência de Cooperação Internacional. Todo ano, se nós quisermos continuar a receber recursos. As organizações não governamentais que recebem recursos públicos são também obrigadas a fazer auditoria das suas contas todo ano, se quiserem continuar a receber recursos. Por que o Brasil não faz a auditoria da dívida pública? Nós sabemos perfeitamente por que não faz. Porque quem perderia, no caso de uma auditoria da dívida pública, seriam os banqueiros e os rentistas. Porque uma auditoria provaria, em primeiro lugar, que boa parte dos recursos que nós estamos pagando não deveriam ser pagos. Nós não devemos tudo isso que nós estamos devendo, né? Deixa eu só pegar aqui esse dado. A nossa dívida externa atualmente está em 574 bilhões de dólares. E a nossa dívida interna está em reais, em 5 trilhões, quase 6 trilhões de reais. É em cima dessa dívida que nós pagamos aqueles juros e amortizações e assim por diante. Se houvesse auditoria da dívida, nós chegaríamos à conclusão, segundo os especialistas, pelo menos metade dessa dívida nós não devemos. Não é nossa. Por que eles dizem isso? Essa dívida foi constituída durante a ditadura militar.
durante os 21 anos em que o Congresso não tinha acesso às contas. E foi aí que os militares fizeram esses empréstimos e a dívida cresceu enormemente. Nunca mais examinaram exatamente. Existe uma série de denúncias dos especialistas de que parte dessa dívida é falsa. O único país que fez auditoria da dívida nesse período mais recente foi o Equador, em 2009. O Equador aconteceu a mesma coisa, que chegaram à conclusão na auditoria, depois de um ano, que 70% da dívida deles era baseada em documentos irregulares e falsos. Eles passaram a pagar apenas 30% do que deviam. O resto, eles aplicaram em saúde e educação. Ou seja, nós temos, suponha que chegasse a essa conclusão, nossa auditoria, de 6 trilhões que nós estamos pagando de dívida, nós passaríamos a pagar apenas 3 trilhões. Uma redução enorme, nós teríamos recursos para pagar todas as políticas públicas que nós precisamos, como saúde, educação, assistência, transporte e assim por diante. Então, não há interesse nem por parte dos banqueiros, nem por parte dos rentistas, nem por parte dos governos que são comprados por eles. Não há interesse em fazer essa auditoria. Portanto, essa briga é nossa. Quer dizer, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, comunidades de base, têm que brigar para fazer a auditoria da dívida pública, para que nós interrompamos essa sangria. O Celso Furtado, nosso grande economista, dizia que nós tínhamos que fazer uma moratória da dívida. Significava o quê? Nós tínhamos de interromper o pagamento da dívida durante 2 anos. Durante esses 2 anos nós fazíamos a auditoria para examinar que papéis são esses, que pagamentos são esses que nós estamos fazendo. Já durante 2 anos a gente deixaria de pagar trilhões de reais, né? Poderíamos investir nas necessidades do Brasil. E depois nós conseguiríamos reduzir os gastos que nós temos em dívida. Então, nós temos de brigar pela auditoria da dívida. Isso é uma briga nossa. Durante algum tempo, mesmo durante os governos de Lula e Dilma, muitos movimentos sociais e organizações da sociedade civil deixaram de brigar por isso, porque colocava em questão a política econômica do governo. Nós temos de manter essa briga pela auditoria da dívida. Eu sugiro que vocês visitem o site da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma ONG pequenininha, tem poucas pessoas, economistas, mas que examinam todo ano, acompanham o ano inteiro os gastos da dívida e que elaboraram aquela pizza que eu mostrei para vocês, eles elaboram isso todo ano. Né? Qual foi o gasto, o orçamento realizado no ano anterior? Quanto foi para cada coisa? Saúde, educação, dívida. E lá tem muito material sobre essa questão. Né? E tem inclusive uma cartilha que é originalmente de 2002, foi lançada no Fórum Social Mundial, 2002, mas cujos elementos históricos estão nessa cartilha, é feita em linguagem popular, com muitas imagens, mostra muito bem, inclusive esse histórico, de que a única auditoria que nós fizemos foi em 1931 e até hoje não fizemos mais, né, auditoria. Então nós temos de continuar a fazer. Mas eu queria, antes de caminhar para o final, apontar alguns pontos importantes do ponto de vista da luta da gente a partir desta pandemia. A pandemia tem sido uma tragédia para nós, né? Já atinge quase 4 milhões de pessoas contaminadas e mais de 122 mil mortes, mas ela também tem sido uma oportunidade para nós de descobrirmos algumas coisas. O que essa pandemia está nos revelando? Em primeiro lugar, ou nós mudamos a forma de nos relacionarmos com a natureza, ou a humanidade se autodestruirá. Esse vírus que está se espalhando, que está causando tantas mortes, tantas contaminações e tanta crise econômica no mundo, esse vírus é resultado principalmente do desmatamento e da destruição de ecossistemas, uma coisa que está sendo feita há 200 anos numa rapidez extraordinária. Se nós não interrompermos esse processo de destruição e o desmatamento, novos vírus vão surgir mais letais do que esse atual. Ou seja, nós somos responsáveis pelo vírus que está aí hoje.
Segundo, é possível mudar a economia. Sempre se dizia que não dá para mexer na economia, e de repente, por causa da pandemia, a economia parou no mundo inteiro. É possível, portanto, que isso mostra, é possível que mudar a economia, é possível, se houver vontade política, nós podemos mexer na economia para ser a serviço da vida e não a serviço do lucro de poucos. Terceiro, isso ficou evidente, tem dois presidentes que são simbólicos, o presidente da França e o primeiro-ministro da Inglaterra. O presidente da França estava lutando pela privatização da saúde na França até ocorrer a pandemia. Quando aconteceu a pandemia, um mês depois, ele reconheceu que a política pública de saúde universal e gratuita é absolutamente fundamental para um país, senão não dá para enfrentar um caso desse. E o primeiro-ministro da Inglaterra teve a Covid-19, foi contaminado por ela e se salvou graças, ele disse publicamente, graças ao serviço público de saúde que antes da pandemia ele queria privatizar. E ele reconheceu isso publicamente e passou a defender a política pública universal de saúde. Então, em abril desse ano, um editorial de um jornal que é o jornal dos neoliberais do mundo inteiro, Financial Times, disse que nós temos de mudar a nossa concepção da economia, temos de fazer políticas públicas universais a favor da população, temos de, inclusive, pensar numa renda básica universal para todos, coisas que eram, temas que eram proibidos e nós teremos de tratar agora. E depois da pandemia, o que nós vamos fazer? Porque se nós fizermos o que nós fazíamos antes, voltaremos a ter os problemas que nós estamos tendo. Então, primeiro, a economia não é uma atividade neutra. Não existe uma só economia. A economia, a primeira pergunta que você tem que fazer no caso de uma política econômica de um país é a quem essa política econômica está servindo? Está servindo a todos ou está servindo sobretudo a um grupo? No caso do Brasil, é óbvio. Nesta pandemia, cresceram os lucros dos bancos e dos rentistas. Em plena crise econômica, de não produção e assim por diante, eles tiveram mais lucros que nos anos anteriores. Então, essa política econômica não serve para a sociedade, serve apenas para os banqueiros e para os rentistas, e isso é 1 a 2% da população do país. Então, nós temos de fazer uma economia que sirva a vida de todos, e não só de um pequeno grupo. A concepção dos bens comuns, né? Tem vários bens. Tem bens que são particulares, mas tem bens que são de toda a humanidade. A atmosfera, as florestas, a água e assim por diante. Esses bens comuns não podem ser privatizados, pertencem a todos. Nós não podemos aceitar que eles sejam mercadorias, sejam pagos como bens privados. Os povos indígenas foram aqueles que sempre mais trataram harmoniosamente a natureza, convivem com a natureza como parte deles. A gente tem que defender os povos indígenas. Nós temos de mudar a matriz energética nossa que apoia as energias vindas de combustíveis fósseis para energias renováveis, como solar, eólica e assim por diante. Nós temos de fazer a auditoria da dívida pública, renda básica de cidadania, não apenas uma renda emergencial durante alguns meses até o fim do ano, tem que ter sim, continuar os R$600 que estão, mas nós temos de fazer uma renda básica de cidadania que é, no mínimo, um salário mínimo para cada um, de toda a população, sem exceção. Isso é uma exigência dos tempos atuais. E fazer uma reforma dos impostos, porque no Brasil paga mais quem é mais pobre. Os ricos pagam pouco, e os muito ricos não pagam nada. Então, nós temos de fazer uma reforma do sistema tributário. Isso são elementos que a gente deve levar em conta daqui para frente. Bastante desafios que a gente tem pela frente, né? A gente vai convidar o professor Ivo para fazer as considerações finais, depois a Hermínia vai dar uns recados sobre as próximas lives e a gente fecha com agradecimento. Eu gostaria que o senhor, nas considerações finais, professor, levasse em consideração duas últimas questões que foram trazidas. A primeira trazida por Adalto, que ele pergunta objetivamente o seguinte:
Gostaria de saber do professor Ivo qual seria a estratégia de resistência e superação a adotar em relação ao atual governo, uma vez que temos percebido sua popularidade está assentada numa certa tradição conservadora e reacionária da nossa sociedade, né? E Rose pede para que o senhor possa sugerir subsídios para estudos de modelos econômicos ou dos povos indígenas, etc. Enfim, fazer algumas indicações de Vou leitura. logo começar pela Rose, porque nós estamos num momento bastante interessante desse ponto de vista. Quer dizer, a pandemia está nos obrigando a pensar que tipo de economia nós temos de fazer daqui para frente. Essa economia que nós tínhamos não nos serve mais, né? Porque ela vai na linha do produtivismo, consumismo, que vai destruir a natureza. Então nós temos de mudar. Junta isso com a intuição do Papa Francisco, que anos atrás propôs a realização desse evento Economia de Francisco, que aqui no Brasil a gente está chamando de Economia de Francisco e Clara. E tem muito material saindo, se a gente puser na internet, sobre essa economia de Francisco. A ideia desse evento era reunir jovens economistas, na sua maioria, mas não apenas economistas, para pensar outra economia. Porque a economia que nós temos atualmente, segundo o Papa, essa economia mata a economia neoliberal. Então, que outra economia? E eles estão sendo, e esse evento está sendo assessorado, apoiado por alguns grandes economistas que estão se dispondo a pensar, que já há algum tempo pensam outra economia, né? O Joseph Stiglitz, por exemplo, que é um crítico da globalização e do neoliberalismo, a economista, meu Deus, é Kate, daqui a pouco eu lembro o nome dela, propõe uma economia diferente também para pensar, uma economista inglesa que está sendo assessora desse encontro também. Ela trabalhou na Oxford muito tempo, depois se formou e se doutorou em economia e publicou um livro propondo outro tipo de economia, se chama a economia Donut, D-O-N-U-T. Também pensando outro tipo de economia. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de outra organização social. Tem um autor nosso, muito, muito bom, que vocês deviam consultar, Ladislau Dalbor, que tem um blog onde ele publica tudo que ele publica, escrito, impresso, livro, está lá disponível para você baixar. Artigos e livros estão lá. Ladislau Dalbor, ele escreveu há 2, 3 anos atrás um livro que chama A Era do Capital Improdutivo, que é uma excelente análise crítica do que está ocorrendo hoje, e ele é um dos assessores no Brasil para esse evento da economia de Francisco e Clara. E tem alguns artigos sobre essa temática. Estou pensando principalmente isso, daqui a pouco eu lembro mais alguma coisa. Estratégia de resistência em relação a esse governo. Eu acho que nós temos de utilizar todos os meios que nós temos de comunicação. Nós não temos os meios que eles têm, nem o dinheiro que eles têm para fazer esse investimento massivo em redes sociais, de mentiras e assim por diante, até porque nós não queremos utilizar as mentiras, nós temos que ser verdadeiros. Mas nós temos meios de comunicação nossos e nós temos meios de divulgar o nosso pensamento e fazer os nossos debates. Como esse debate que está ocorrendo hoje, nós temos feito e temos de fazer cada vez mais. Não importa que as pessoas digam, tem lives demais, tem debates demais. Nós não somos obrigados a assistir todos. A gente escolhe alguns que dá tempo para assistir. E a gente deve organizar mais debates sobre isso, pensando que sociedade nós queremos. Alguns elementos eu apontei aqui, e esses elementos, para vocês terem ideia, não são criação do Ivo. Eu assisti em artigos que eu li, esses autores que eu te falei, e também lives que eu assisti nesses últimos 3 meses, junho, julho, agosto, vários ao vivo que foram feitos com economistas e outras pessoas tentando pensar que outra economia é possível, que outro tipo de sociedade para não cairmos nos mesmos erros. Portanto, a gente pode resistir. Ontem saiu uma pesquisa dizendo mais uma vez, Bolsonaro sobe um pouco. Eu não ficaria preocupado com essas pesquisas, eu faria o que nós temos que fazer, organizar o povo nas comunidades, organizar debates,
fazer consciência crítica, nos abrirmos ao debate com as pessoas que não pensam como nós, que a gente tem dificuldade de fazer isso. E aí muitas vezes a gente fica na nossa própria bolha, não conversa com o que está do lado, que poderia ser questionado, nós poderíamos ajudá-lo a pensar diferente se a gente estivesse aberto aos outros. Não imediatamente questionar e criticar os outros porque pensam diferente de nós, mas tentar chegar a eles também. Obrigado. Muito obrigado. E a gente que agradece, assim, hoje foi uma aula, assim, esplêndida, não é, Hermínia? Foi sim. Foram provocações fundamentais para nosso pensar, não só como comunidade, mas nos pensar como também nos posicionar como pessoas no mundo, né? Muito obrigado por tudo. Hermínia tem alguns recados das próximas lives, e eu acho que também tem uns recados sobre o Natal das Comunidades que começa também a se desenhar, né? Sim, sim. Eu Obrigado. também quero agradecer demais, viu, Ivo? Muito bom, foi uma aula, realmente foi uma conversa muito aproveitosa. Eu acredito que todo mundo tá muito feliz com essa live de hoje, né? Foi muita informação válida para a gente reforçar, para a gente se fortalecer na nossa caminhada. Muito obrigada, viu, de coração. De nada, obrigado. E a gente vai, no próximo sábado, a gente vai ter mais uma live que é organizada pela Comissão Regional da SEBS do Nordeste 2, né? Que esta vez vai ser com o padre Francisco Aquino, lá de Fortaleza. Ele também é assessor de SEBS, né? Ele acompanha há muitos anos a nossa caminhada lá em Ceará. Então, ele é o nosso convidado especial no próximo sábado, nesse horário, né, às 4 horas da tarde. Depois, em outubro, a gente vai ter uma conversa com o Gogó. Em novembro, a gente vai ter, um pouco antes das eleições, uma conversa sobre as eleições com a Almir mesmo, né? E no final do ano, a gente vai ter no início de dezembro, uma live com pessoas do nosso santuário das comunidades, seja da diretoria, seja algum sócio ou sócia da gente. Né? Eu quero aqui ainda dizer que, como a gente já colocou antes, que o Natal das Comunidades não vai acontecer esse ano. Porque, bom, é óbvio, né, o porquê. A gente ia celebrar o 40º Natal das Comunidades, é uma data super importante, né? Celebrar 40 anos de caminhada, 40 anos de articulação das comunidades eclesiais de base aqui na região, né? Num contexto de Natal, de esperança, de muito amor ao próximo, principalmente ao pobre, né? Então, a gente não podia fazer isso só com 50 pessoas ou com 100 pessoas, a gente quer fazer isso realmente com toda aquela gente, né, que participou de um jeito ou de outro nos últimos 40 anos da nossa caminhada. Então, nós vamos celebrar o 40º Natal das Comunidades só em 2021. Né? Eu acredito que todo mundo vai estar vacinado, né, para o ano, e vai dar para fazer uma boa celebração, uma celebração muito bonita do nosso 40º Natal das Comunidades. Para vocês todos ficarem sabendo, essa semana eu tive uma primeira conversa com o bispo de Caruaru, né, que é o bispo novo, Dom José Rui. Foi uma conversa muito agradável, né? A gente colocou também essa questão no Natal, né? Ele diz, isso realmente é muito importante, os 40 anos, e ele se comprometeu, então, de acompanhar isso no ano que vem. Eu conversei com ele, com a irmã Áurea, e, bom, aqui dá para dizer para todos vocês que foi uma conversa muito legal, muito agradável, né? Então, estamos contando com o apoio de Dom José Rui. Lembrando também ou reforçando, né, novamente, que o Santuário das Comunidades está indo bem, está muito verde, a gente agradece muito pelas chuvas, né, esse ano, mas como é do conhecimento de vocês, não está acontecendo nenhum encontro, e a gente está apoiando agora a vaquinha de Garanhuns, que está preparando, que está fazendo essa vaquinha
por causa da festa da colheita. Logo depois, nós, do Santuário das Comunidades, a nível das 3 dioceses do Agreste, nós também vamos fazer uma vaquinha, uma campanha para poder ter algum recurso, porque algumas despesas do santuário, como vocês podem entender, continua acontecendo. Né? Então, não vai ter uma campanha daquela do Natal das Comunidades esse ano. No lugar daquela campanha do Natal das Comunidades, nós vamos fazer uma vaquinha depois que a vaquinha de Garanhuns termina, né, da festa da colheita. Tá bom, gente? A gente coloca, desde já, a gente conta com a colaboração de vocês todos e todas. Então, a gente quer agradecer a participação de vocês todinho, né? Parece que foi bastante gente, né, Almir? Eu fiquei Bastante, olhando bateu assim, recorde. né? Bateu recorde. A conversa com o Ivo realmente foi muito legal, né? A gente fica muito, muito contente, né, com esse desafio que a gente, de certa maneira, abraçou, né, de fazer isso dessa maneira, desses lives, é uma novidade para todos nós, mas tá dando certo. Então, a gente convida desde já todo mundo para participar na próxima semana, no próximo sábado, e a gente manda um beijo, um abraço bem grande para todo mundo. E não deixe de contribuir com a vaquinha lá de Garanhuns. Depois vocês vão contribuir com a vaquinha do Santuário das Comunidades, obviamente. É isso. Mas é bem simples. Clica lá, vai para um site chamado vaquinha, né, .com. A Lá você tem Franciele a já colocou possibilidade, aí o no chat. endereço. Isso. Você vai ser direcionado para um site. Lá no site você tem 3 opções. Você pode fazer uma transferência bancária. Você pode baixar o boleto e pagar como um boleto no banco, no seu computador, enfim. Ou você pode pagar também com cartão de crédito. Né? Então, você doa quanto puder. Naturalmente, eles colocaram como uma meta de 10 mil reais. Eles, assim como o Santuário das Comunidades é uma casa de encontro lá em Garanhuns, o Sítio Cruz também é uma casa de encontro, né, que, segundo na brincadeira, a gente diz que é a filial do Santuário das Comunidades, né, que não é uma filial, claro, mas a gente brinca. Eles têm toda uma estrutura que precisa manter, né, de limpeza, de dormitório, de refeitório, mesmo não tendo funcionamento, por causa da pandemia, mas não deixa de ter manutenção. A conta de luz chega todo mês, se não varrer, os insetos tomam conta, cupim pode chegar e por aí vai. Então, tudo isso custa recurso. E aí, colaborem, porque essa colaboração vai ajudar a fortalecer as comunidades eclesiais de base lá de Garanhuns. E a gente viu também, né, Almir, que tem pessoas que têm dificuldade de ir ao banco, às vezes numa comunidade, numa cidade pequena, não tem banco, o pessoal não tem muito conhecimento de fazer isso. Ou então, eu vi também pelo site que parece que o valor mínimo é R$ 25, que até que é muito, né? Provavelmente tem muita gente que quer contribuir com 5, com 10, com R$ 15, né? E a gente, então, aconselha de juntar algumas pessoas, procurar um animador de comunidade, né? Falar com Franciele, com Cida, né? E fazer que esse dinheiro chegue. Se não dá para depositar, então tem outras maneiras desse dinheiro chegar nas mãos da equipe de Garanhuns e depois também, quando a gente for fazer para a gente. E quem não puder contribuir, não fiquem tristes, né? Rezem por a gente, rezem por todos nós. Nós certamente estamos juntos e lutando juntos pelo mesmo ideal. Então, faça aquilo que é possível fazer sem que a gente possa ter um prejuízo na vida da gente por um esforço acima das nossas condições. Beleza? Pois um cheiro no coração, Hermínia. Muito obrigado pela companhia. Obrigada, Almir. Obrigado a todo mundo. Inclusive, tinha gente hoje do Brasil todo, inclusive do Tocantins, né, que eu não falei, mas estava por aí. Cheiro e até próximo sábado. Abraço para todo mundo. Tchau.